Oi pessoal, tudo bem? A gente agora vai fazer uma questão que é sobre colisão. Ela vai ser feita em duas etapas. Então, nessa primeira parte, a gente vai fazer a letra A. Essa questão está no livro Fundamentos de Física, do Halide Resnick, no volume 1, na 10ª edição, capítulo 9. Diz o seguinte: na figura, o bloco 1 de massa M1 desliza a partir do repouso em uma rampa sem atrito, a partir de uma altura h igual a 2,5 metros, e colide com o bloco 2 de massa M2 igual a 2m1 inicialmente em repouso. Após a colisão, o bloco 2 desliza em uma região onde o coeficiente de atrito cinético μk é 0,500 e para depois de percorrer uma distância d nessa região. Qual é o valor da distância d se a colisão for elástica e, na letra B, se for perfeitamente inelástica? Nesse vídeo eu vou resolver o problema para a colisão elástica. Então, para resolver esse problema, a gente vai analisar o seguinte: inicialmente o bloco 1, que está a uma altura h, como você vê na figura, ele tem energia potencial e ele está em repouso. E aí ele é solto e desliza essa rampa. E aí ele adquire energia cinética, né, por conservação de energia. Então, quando ele chega aqui, imediatamente antes da colisão, certo, com o bloco 2, ele tem uma energia cinética em uma velocidade que eu vou chamar de velocidade 1i, certo? É a velocidade do bloco 1, imediatamente antes de colidir com o bloco 2. A gente consegue calcular essa velocidade por conservação de energia, analisando o bloco 1. Então, o bloco 1, inicialmente, ele tem uma energia potencial que vai depender apenas da altura e é dada por mgh, onde m é m1, e essa energia potencial vai ser convertida em energia cinética, sendo 1 meio de m1 e a sua velocidade, que vai ser a velocidade que ele vai adquirir ao final da rampa, que eu estou chamando de V1i ao quadrado, ok? Então dá para calcular que velocidade é essa que o bloco 1 vai ter imediatamente antes da colisão com o bloco 2. Então essa velocidade 1, ela vai ser, como você vê aqui, ao quadrado, ela vai ser 2gh. Ou V1i vai ser raiz de 2gh. Então, essa é a velocidade que o bloco 1 adquire, né, até imediatamente antes da colisão com o bloco 2. Bem, então, em seguida, a colisão ocorre, né, e é uma colisão elástica. Então, a gente tem uma colisão elástica, e essa colisão elástica, ela é o seguinte: significa que o bloco 1, né, ele vai colidir com o bloco 2, e depois os dois corpos vão seguir trajetórias distintas. O bloco 2 vai seguir para a direita, passando na região com atrito, e o bloco 1 retorna. A gente vai analisar o bloco 2, perdão. Então, por colisão elástica, a gente tem que duas coisas acontecem na colisão elástica: existe conservação de momento e existe conservação de energia cinética do sistema. E o sistema é o bloco 1 mais o bloco 2. Então, vamos lá. A gente vai primeiro analisar a conservação de momento na colisão elástica. Então, eu posso dizer que o momento inicial do sistema tem que ser igual ao momento final do sistema. Inicialmente, você tem o bloco 1 com uma velocidade V1i e o bloco 2 parado. Ao final, você tem o bloco 1 com uma certa velocidade final e o bloco 2 com uma certa velocidade final. Então, é só fazer a substituição aqui. O momento que está sendo representado pela letra P é massa vezes velocidade, ok? Então, o momento inicial do sistema seria a massa 1 vezes a sua velocidade inicial, mais a massa 2 vezes a sua velocidade inicial. E isso tem que ser igual ao momento final, que seria a massa 1 vezes a velocidade final da massa 1, mais a massa 2 vezes a velocidade final da massa 2. Bem, a massa 1, m1, a sua velocidade inicial está aqui, calculada inicialmente, né? É raiz de 2gh. A velocidade inicial do bloco 2 é zero, porque é dito que ele está em repouso inicialmente. Isso aqui vai ser igual a massa 1, V1 final, mais a massa 2. A massa 2 é dito no enunciado que é 2 vezes o valor da massa 1, vezes a velocidade 2 final. O que é que eu quero? Eu quero calcular a velocidade 2 final. Com a velocidade 2 final, eu vou ser capaz de calcular qual é a distância que esse bloco 2 percorre na região com atrito, ok? Então, a questão é um pouco longa. Então, vamos seguir aqui. Dessa expressão, dá para cortar M1 em cada um dos termos, como dá para perceber, e eu fico com raiz de 2gh igual a V1 final mais 2V2 final. Eu fico com essa expressão aqui.
a partir da expressão de conservação de momento. A gente pode calcular agora, analisar agora a expressão de conservação de energia cinética, que também ocorre na colisão elástica. Então, eu tenho que a energia cinética inicial do sistema tem que ser igual à energia cinética, chamar SI, SF, ok? Então, a energia cinética inicial tem que ser igual à energia cinética final. Então, energia cinética, você sabe que é um meio de mv2, ou seja, se você conhece velocidade e massa, você calcula energia cinética. Então, vamos calcular para o sistema. Então, inicialmente eu tenho que 1/2 da massa 1, velocidade inicial, né, do bloco 1, mais 1/2 da massa 2, velocidade inicial do bloco 2, e isso tem que ser igual à energia cinética final do sistema, que é 1/2 da massa 1, velocidade 1 final, mais 1/2 da massa 2, velocidade 2 final, ao quadrado. Bom, a velocidade 2 inicial a gente sabe que é 0. Então, eu tenho isso aqui é igual a 1/2, a massa 1. A velocidade 1 inicial a gente calculou, só vou usar novamente. É raiz de 2GH. Ao quadrado, sai a raiz, fica 2GH, ok? Isso aqui é igual a 1/2 de M1, velocidade 1 final, mais 1/2 de M2. Lembrando que M2 é 2 vezes M1, velocidade 2 final. Dá para cortar M1 de todos os termos. E aí eu fico com esse 2GH dividido por 2, fica GH. Dá para cortar esse 2 com esse 2 aqui. E eu tenho 1/2 de V1 final ao quadrado, mais 2 sobre 2 de V2 final ao quadrado. Bem, esse 2 do lado direito, no denominador, eu posso multiplicar essa expressão toda por 2, então eu ficaria com 2GH igual a V1 final ao quadrado mais V2 final ao quadrado. Então, essa é a expressão que eu obtenho analisando conservação de energia cinética. Então, eu tenho duas expressões aqui. Deixa eu marcar em preto. Eu tenho a expressão 1, que relaciona conservação de momento linear, e a expressão 2, conservação de energia cinética. Então, a partir das expressões que a gente obteve para a relação entre a velocidade 1F e velocidade 2F, eu posso encontrar quem é V2F, ok? Só corrigindo aqui, ó, na expressão 2, eu esqueci esse 2 aqui, tá vendo? Então, aqui, na verdade, tem um 2V2F, ok? Corrigindo. Então, usando as expressões 1 e 2, né, que é um sistema de duas equações com duas incógnitas, as incógnitas são V1F e V2F, eu consigo resolver quem é V2F. Essa é a ideia. Então, para isso, eu vou da expressão 1, eu vou tirar quem é V1F da expressão 1. V1F é raiz de 2GH, certo? Menos 2V2F. E aí eu vou pegar V1F, que eu retiro da expressão 1, e substituir na expressão 2. Substituindo na expressão 2, eu tenho que a expressão 2 pode ser escrita como 2GH, V1F ao quadrado, que V1F ao quadrado seria então raiz de 2GH, menos 2V2F ao quadrado, mais 2V2F ao quadrado. Agora eu só vou realmente abrir essas contas. Eu tenho aqui o termo entre parênteses ao quadrado, pode ser escrito como o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, certo? Mais o quadrado do segundo, e repetindo esse último termo aqui, que é 2V2F elevado a 2. Então, essa expressão aqui, gente, esse 2GH dos dois lados da igualdade, eles acabam se subtraindo, o que se cancela, né, de certa forma, porque fica 2GH menos 2GH dá 0. E aí eu vou passar esse termo com raiz para o lado esquerdo, vai ficar 4 raiz de 2GH, que multiplica V2F, e do lado direito eu vou deixar o termo quadrático, que fica 6V2F. Então, dá para cortar V2F dos dois lados da igualdade, né? Porque esse aqui do lado esquerdo você tem V2F e do lado direito você tem V2F elevado a 2, então fica só V2F. Então, a gente tem que isso fica 4 raiz de 2GH igual a 6V2F, e aí eu tenho uma expressão, como eu disse que queria, para V2F. V2F é 2/3 de raiz de 2GH.
ou seja, a gente encontra qual é a velocidade final do bloco 2 numa colisão elástica a partir da análise de conservação de momento e conservação de energia cinética, já que a colisão é elástica. A gente pode usar essa condição, ok? Bem, mas isso não é o que a questão pede. A questão pede o bloco 2 agora, ele adquire, voltando aqui para a figura, ele adquire uma velocidade V2F, né, após a colisão, que a gente acabou de determinar, e aí ele vai percorrer uma região com atrito. Essa região que ele percorre com atrito, ele vai percorrer até parar. Então, a pergunta é essa: que distância que ele percorre aqui de até parar? Até que o bloco 2, ele tenha uma velocidade 2, ao final, igual a zero, ok? Então, isso aí a gente vai fazer o seguinte, usando que trabalho é igual a variação de energia cinética. Só que o trabalho nessa região com atrito, né, vai ser o trabalho da força de atrito, que é um trabalho negativo. Lembrando que trabalho é força vezes deslocamento, né? E esse deslocamento é justamente o D que queremos determinar. A força de atrito, nesse caso, é μ, o coeficiente de atrito vezes a normal, vezes o deslocamento. E a normal, quando a gente olha o bloco 2, a normal, ela seria essa força devido ao fato do bloco 2 repousar sobre essa superfície horizontal. Então, seria uma N2, vamos chamar de N2 referente ao normal do bloco 2. O bloco 2, então, tem um peso 2 e uma normal atuando nele. Como o bloco 2 não tem nenhuma força resultante na direção vertical, a gente diz que essas duas forças, normal e peso, se equilibram. E é por isso que a gente costuma dizer que a normal é igual ao peso, né? É igual nessa condição aqui de equilíbrio, onde as forças que atuam no bloco verticais é normal e peso, ok? Então, o trabalho da força de atrito seria μ vezes a normal do bloco 2, que é M2G vezes D. E esse trabalho que é negativo, ok? E por que ele é negativo? Porque o bloco está se movendo, deixa eu pôr aqui em vermelho, o bloco está se movendo para a direita, certo? Com uma certa velocidade, mas a força de atrito, ela atua aqui, né? Oposta ao movimento, ok? Então, ele é um trabalho negativo, ele é um trabalho oposto ao deslocamento. Então, esse trabalho da força de atrito é igual à variação da energia cinética. Então, a energia, vamos lá, substituir, né? Menos mk M2GD é igual à variação da energia cinética, que é a energia cinética final do bloco 2, menos energia cinética inicial do bloco 2. Ok? A energia cinética final, ao final, ou seja, o bloco 2, imediatamente após a colisão, ele adquire velocidade V2F, como a gente calculou, e depois ele entra nessa região com atrito e percorre uma distância D até parar. Então, ao final, ele tem uma velocidade zero, e aí é só substituir a energia cinética inicial. A energia cinética inicial é a massa A2 e a sua velocidade, que é a velocidade que a gente determinou imediatamente após a colisão. É uma velocidade de 2/3 de raiz de 2GH. Então, 2/3 de raiz de 2GH. Então, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. E aí é só a gente agora fazer resolver essa igualdade para achar quem é D, ok? Então, dá para cortar aqui M2 com M2, eu fico com menos mK GD igual a menos, esse termo entre parênteses ao quadrado fica 4 sobre 9, 2GH sobre 2, não é isso? E aí dá para cortar G também. Esse 2 do lado direito no numerador corta com o denominador. E a expressão que eu tenho aqui para D é igual a 4H sobre 9mK. Então, isso fica 4 que multiplica 2,5, 9 que multiplica meio. Dá 2,22 metros. Então, o que a gente tem desse problema é o bloco 2, imediatamente após a colisão, entra numa região com atrito e percorre uma distância de 2,22 metros até parar, ok? Voltando aqui para o enunciado. Gente, é isso. Essa questão é longa mesmo, essa é a letra A apenas. Eu vou postar um próximo vídeo resolvendo a situação em que a colisão é perfeitamente inelástica. Então é isso, um abraço e até a próxima.